Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós iremos tratar sobre o Islã, né, o mundo islâmico de uma forma geral, né? Então, por que nós iríamos tratar sobre esse assunto? Porque, sobretudo nas últimas décadas, né, podemos dizer dessa forma, né, é um tema que é atual, mas que já é persistente há algum tempo, né? O Islã ele é constantemente retratado pela mídia, né? Muitas vezes por conta dos conflitos no Oriente Médio e também por conta dos atentados terroristas, né? No entanto, seria muito equivocado, né, diminuir, reduzir o Islã a essas práticas. O Islã, ele é uma religião, né? Ele é uma religião que, inclusive, é uma das maiores do mundo, né? Uma das que tem mais adeptos no mundo e se estende por várias nações, né? Tendo também minorias que vivem em outros lugares, né? Principalmente no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia Central e também no Sudeste Asiático. Nós temos uma presença bem importante do Islã, né? Embora também o Islã ele se apresente em alguns grupos minoritários na Europa e no continente americano também, até na Oceania também nós podemos dizer de certa forma, né? Então, algumas características centrais do Islã que nós devemos pensar, né, é primeiramente que o Islã não é homogêneo. Como toda religião, o Islã ele possui ramificações, ele possui diferentes interpretações. Assim como no cristianismo nós temos o catolicismo, as várias igrejas protestantes, né, como anglicanos, calvinistas, presbiterianos, luteranos, evangélicos, pentecostais, entre tantos outros exemplos, o Islã ele também tem várias práticas, né? Ele tem várias formas de se seguir essa religião, né? Isso é um dos pontos que nós iremos tratar. Outro ponto também, né, é principalmente nesse cenário de migração, né, que a gente acabou tratando na última aula, principalmente nos conflitos no Iraque, na Síria, na Líbia e no Egito, nós temos uma grande migração de muçulmanos, né, que são os seguidores da religião islã, para o continente europeu e políticas migratórias, né, políticas que buscam barrar esses imigrantes da entrada para a Europa, né, sobretudo com o argumento de que eles podem prejudicar a própria segurança dos países europeus e também contaminar a cultura europeia. Então esse é outro ponto que nós devemos tratar, que o Islã ele não é estranho à Europa. Na verdade, né, o Islã ele muito contribuiu para a formação dos estados europeus, né, da cultura europeia, como é um ponto que nós iremos tratar também. E o Islã ele não é nem sinônimo de teocracia, ou seja, governo religioso, nem de fundamentalismo, né? Que basicamente o que seria isso, né? Seria basicamente a prática no qual você tem a legislação atrelada à religião e o radicalismo religioso. Embora de fato exista, né, o radicalismo islâmico, como também existe o radicalismo cristão, o radicalismo hindu, entre tantos outros exemplos, isso daí não é o que predomina no islamismo. E esse é um outro ponto que nós iremos tratar, né? Então, começando, né, o Islã ele não é homogêneo, né? Então, o islamismo ele é uma religião relativamente antiga, né, dataria mais ou menos por volta de meados do século VII depois de Cristo, né? E um ponto importante do Islã, né, é que ele sofreu muitas divisões ao longo de sua história, né? Então, o Islã ele teria sido fundado pelo profeta Maomé ou Mohammed, na Península Arábica, né? Até então a Península Arábica ela era habitada principalmente por várias tribos que viviam principalmente do comércio, né? E também algumas sociedades agrícolas, né? Também da pesca, entre outros exemplos, que embora compartilhassem uma língua comum, né, embora compartilhassem costumes comuns, né, eles não se viam como uma unidade, né? Então eram tribos autônomas que tinham um governo próprio, muitas vezes no sistema de clãs, né? Eles, no caso, os árabes antigos, eles eram politeístas, eles cultuavam vários deuses, né? Mas entre alguns dos deuses principais que nós temos o Astar, né, que é a representação do planeta Vênus, que era um dos deuses mais cultuados no politeísmo árabe
árabe anteriormente. Então, né, nesse contexto nós vamos ter, né, a chegada do Maomé, o profeta Maomé, que era, no caso, filho de comerciantes, que acabou tendo forte contato ao longo da sua vida com sábios judeus e cristãos, né, por conta do comércio que existia na Península Arábica, né? Então, né, ele acabou assimilando muitas ideias dessas religiões, né, e acabou formando a sua, né? Pelo Alcorão, o livro sagrado do Islã, ele teria recebido uma anunciação do anjo Gabriel, afirmando que Alá seria o único Deus e Maomé seria seu profeta, né? Então, com isso, nós temos o Maomé, ele difundindo a religião islâmica, e com a proibição do culto a vários deuses, ele vai comprar muitas rivalidades, muitas brigas, até que ele vai conseguir formar um exército e vai tomar Meca, né, onde ficava a Caaba. Um cometa, um meteoro que teria caído há muito tempo na Península Arábica e foi vista como um sinal dos deuses. Ela foi levada para um grande santuário a todos os deuses em Meca, e aí, né, ela passou a sofrer peregrinações. No entanto, com o resfriamento do meteoro, ela acabou escurecendo, né? Na tradição antiga, começou a se acreditar que ela escureceu por conta da maldade das pessoas, né? Que ela absorvia a maldade das pessoas que peregrinavam. Então, ela foi guardada numa caixa. Quando Maomé, ele acaba tomando Meca, né? Ele destrói o culto aos outros deuses e institui o culto ao Deus único, que seria, no caso, o Deus Alá. E quais que são os princípios que o Maomé defendia para o islamismo? O Islã, ele inicialmente era uma religião bastante simples, né? Com rituais bastante simples também, práticas bastante simples, o que permitiu também uma grande difusão por parte das camadas populares, né? Enquanto nas religiões antigas pré-islâmicas que existiam na Arábia, né, você tinha sacerdotes intelectuais, né, que tinham os poucos que tinham acesso à escrita e que, no caso, eram os responsáveis pela propagação da religião, né? Muitas vezes eles eram conhecidos também como sheiks, né? Ou seja, eles eram sacerdotes eruditos, intelectuais, que eram os responsáveis pela prática religiosa, né? Depois, com o islamismo, o sheik passa a ser uma forma de sacerdote islâmico também, né? Então, quais que são os principais pontos do islamismo? Bem, primeiramente, o islamismo, ele é monoteísta, ele teve uma grande influência do cristianismo e do judaísmo também, né? Então, muitas histórias que estão presentes no Antigo e no Novo Testamento também se encontram no Alcorão, né? Inclusive, muitas figuras do cristianismo e do judaísmo, como Abraão, Moisés, Jesus Cristo, a Virgem Maria, entre tantos outros, estão presentes também no Alcorão, né? Jesus, ele é bastante valorizado no Islã, ele não é tratado como filho de Deus, né? Mas ele é tratado como um importante profeta e intelectual que teria anunciado a palavra de Deus, né? Então, o Islã, ele é monoteísta, né? E acredita em apenas um Deus, que seria Alá, e Maomé, seu profeta. O Alcorão é o principal livro sagrado, né? Então, a maior parte das práticas e das histórias do islamismo se encontram no Alcorão, né? O principal fonte de fé para o Islã, né? Embora também exista a Suna, né? Que são uma coletânea de preceitos e obrigações que foram tiradas da prática de Maomé, que é aceita como sagrada em algumas vertentes, que é um ponto que nós iremos trabalhar. E a religião, ela se constitui nos seguintes pilares: a Shahada, que é reconhecer Alá como único Deus e Maomé como seu profeta; a Salat, que é orar 5 vezes ao dia voltado para Meca em períodos específicos; a Zakat, que é a doação de 2,5% dos bens para os necessitados se tiver condições, né? O jejum no mês de Ramadã, né? No qual o muçulmano, ele deve jejuar entre o nascer e o pôr do sol, né? Uma prática comum no caso do mês inteiro, né? Que nós temos no mês de Ramadã. A Hajj, que é
é a peregrinação para Meca, né? Se todo muçulmano que tenha condições financeiras e saúde deve peregrinar para Meca. Nesse sentido, nós temos uma coisa interessante, né? Que o Islã, ele tem algumas obrigações muito bem estabelecidas, no entanto, ele reconhece as dificuldades da vida mundana, né? Nesse sentido, tanto a zakat como a hajj, né, a doação para os necessitados, como a hajj, que seria a peregrinação para a Meca, elas servem apenas para aqueles que têm condições. Os que não têm condições não precisam fazer isso, embora muitos fiéis do islamismo, eles acabam arranjando um jeito de realizar essas práticas. E a jihad, que é um dos termos mais polêmicos e mais mal interpretados do islamismo, né, que é o esforço no caminho de Alá, né? Então a jihad, ela basicamente é qualquer esforço que você faz para se aproximar de Alá. No entanto, né, principalmente durante o período medieval e posteriormente, algumas alas mais radicais do islamismo passaram a comparar a jihad como guerra santa ou conversão dos infiéis, mesmo que eles não concordassem, né? E acabou que o termo jihad, ele passou a ser associado à guerra santa. Até mesmo alguns grupos, né, extremistas têm jihad no nome e são chamados também de jihadistas. O Islã, ele está presente em boa parte do mundo. Nós podemos encontrá-lo em praticamente todo o norte da África, com vários desdobramentos também no chifre da África e na costa oriental africana, na Península Arábica, que foi o lugar de origem do Islã, no Oriente Médio e na Ásia Central também, né? Até na China, na região do Turquestão, né? Os uigures, que são um povo da China que segue o Islã. Também na Índia nós temos uma população considerável do islamismo, embora não seja a maioria, e na Indonésia também nós temos a presença de muçulmanos. No caso, o islamismo, ele, no decorrer de sua história, ele sofreu várias cisões, vários cismas. O primeiro cisma foi o cisma entre os sunitas e os xiitas, né? E qual que é a diferença entre esses dois grupos? Os dois grupos, eles acreditam em Alá como Deus, né? E Maomé como seu profeta, mas eles têm algumas divergências sobre as práticas religiosas e também, né, sobre a questão histórica do Islã. Então, no caso, quando Maomé morreu, né, houve uma grande divisão, né, entre aqueles que apoiavam que o seu genro e primo, o Ali, né, ele deveria se tornar o líder do mundo islâmico, né, o do Império Islâmico fundado por Maomé, enquanto aqueles que defendiam que os califas, que eram representantes de Maomé, deveriam ser seu governante. Isso provocou a primeira divisão, né, porque os sunitas, como são conhecidos, eles defendiam que os califas, eles deveriam ser os sucessores de Maomé, que os líderes do mundo islâmico, eles não precisavam ser aparentados de Maomé e nem mesmo infalíveis, e além do Alcorão, eles também tinham a Suna como livro sagrado, por isso que se chamam sunitas. Já os xiitas, eles são uma vertente mais ortodoxa, que teve grande propagação principalmente na Pérsia, e eles defendiam que Ali deveria ser o sucessor de Maomé, né, que no caso o líder do mundo islâmico, ele deveria ser aparentado de Maomé e muitas vezes é tratado como infalível, e apenas o Alcorão é tido como um livro religioso. Embora alguns até se utilizem da Suna, a Suna não tem o valor de livro sagrado para os xiitas, né? Então, nós temos essa primeira divisão logo após a morte de Maomé, né? Nós temos essa divisão. E essa divisão, inclusive, ela levou a vários conflitos mesmo dentro do mundo islâmico, né? Inicialmente era um conflito mais intelectual, um conflito mais acadêmico, mas que depois passou a se militarizar. E até hoje nós temos a presença desse conflito, né? Se a gente for observar a geopolítica do Oriente Médio, ela é fortemente marcada por dois grandes países muçulmanos, a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita, ela segue principalmente o arabismo, que é uma das vertentes mais ortodoxas e inclusive radicais do sunismo, né? No qual nós temos uma série de códigos de conduta, a lei da Sharia, uma teocracia, além também de várias restrições também às práticas cotidianas, principalmente no que diz respeito às mulheres, né? E no caso, a Arábia Saudita é o maior país sunita, né, que nós temos no mundo islâmico, né? A grande representante dos sunitas, que também possui o grande centro religioso do Islã, que é
Meca, né? Já o Irã, ele é o maior país xiita, né? Então o Irã, ele é principalmente um país xiita, né? No caso, a maior parte da população xiita, ela se concentra no Irã, embora existam muitos também no Iraque, na Índia e também na Síria, né? Então, o Irã, ele acaba sendo o grande representante do xiismo na geopolítica, né? No começo do século XX, a relação entre esses dois países não era tão tensa, né? Mas sobretudo após a Revolução Islâmica Iraniana de 79, que acabou adotando a República Islâmica no Irã, o Irã e a Arábia Saudita passaram a se tornar grandes rivais, né? Eles passaram a ter uma grande rivalidade no Oriente Médio, né? Então existe uma grande tensão política entre esses dois países que muitas vezes é justificado pela diferença religiosa. É claro que seria muito simplista alegar que apenas o fato da Arábia Saudita ser sunita e o Irã ser xiita que causa esse confronto. Não é. Existe toda uma questão histórica, né? Existe toda uma questão também do fato do Irã ele ser anti-americano, né? Ele ser totalmente contra a intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, enquanto a Arábia Saudita ela é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Além também da questão histórica, né? A Arábia Saudita ela não reconhece como legítimo o governo iraniano, né? O governo dos ayatolás, como é conhecido, né? Então uma série de tensões que ocorreram nos anos 80, 90 e até a atualidade levaram esses dois países, né, que são os dois maiores da Ásia, né, da Ásia Central, do Oriente Médio, no mundo islâmico, a terem uma grande rivalidade, né? Sobretudo também porque você tem muitas vezes o governo iraniano patrocinando grupos xiitas em outros territórios, né, como no caso do Iraque mesmo, né, ou mesmo no caso da Síria, né, até mesmo na Índia, né, você tem Afeganistão, né, grupos xiitas que acabam sendo patrocinados pelo Irã. Uma outra confusão que as pessoas fazem também é associar o xiismo ao radicalismo, né, ou seja, os xiitas são mais radicais. Isso também está equivocado. E se nós formos observar bem, muitos dos grupos muçulmanos, né, os grupos radicais muçulmanos são na verdade sunitas, né? O caso do Talibã, o caso da Jihad Islâmica, Boko Haram, Al-Qaeda, né, o Estado Islâmico também, né? Enquanto que no campo dos xiitas, né, o mais reconhecido é o Hezbollah, né, no Líbano, né? Então é errado afirmar que os xiitas são os islâmicos radicais, né? Na verdade, tanto os sunitas quanto os xiitas eles passaram por divisões posteriormente e existem alguns grupos mais liberais e alguns grupos mais radicais das duas vertentes. Então, para citar algum exemplo, entre os vários grupos sunitas nós temos, por exemplo, os Hanafis, né? Os Hanaf, eles são em geral mais liberais e mais tolerantes com outras religiões monoteístas, né? Eles tiveram muita influência, inclusive, durante o Império Otomano, né? Que acabava, muitas vezes, aceitando a presença de judeus e cristãos em seu território. Por outro lado, entre os sunitas também nós temos os Wahhabitas, que são um grupo mais extremista, né? E um grupo mais fundamentalista e radical, né? Da mesma forma, no campo dos xiitas, nós temos várias divisões também, né? Nós temos muitas divisões. Entre eles, nós temos, por exemplo, os alauítas, que são bastante presentes no Irã, Iraque e na Síria, né? Nós temos os ismaelitas também, né? Que tem uma divergência com relação a um dos ímames, né? Quem que são os ímames? Os ímames são líderes espirituais, né? Na verdade, no mundo islâmico, o imam, ele acaba sendo o sacerdote responsável pelas preces, mas no mundo xiita, né, o imã ele também acaba tendo um título político, vamos dizer dessa forma, né, entre vários outros grupos. Além dos sunitas e xiitas, nós temos também os cariditas, que na verdade, um ramo, né, que acabou se convertendo posteriormente nos Ibad, né, ou Ibaditas, né, que inicialmente eles eram próximos dos xiitas, mas que depois formaram uma corrente própria com algumas divergências com os xiitas. Os Ibaditas, eles são muito presentes principalmente no Omã
e na Argélia, né? E os sufistas também, né? Que é uma corrente mais mística e mais transcendental do islamismo, que inclusive busca uma ligação com Alá a partir da arte, da música e da dança, né? Então os sufistas, eles acabam, né, tendo uma relação mais artística e transcendental, de meditação, né? Sobretudo pela influência de outras religiões também, né? Eles acabaram tendo esse viés principalmente, né, no mundo islâmico, né? Inclusive alguns grupos mais radicais e mais extremistas consideram os sufistas hereges, né? A gente tem também os Yazidis, né? Os Yazidis, eles consideram também o anjo caído como uma forma de divindade, né? Eles foram muito prejudicados pelo Estado Islâmico, né? O Daesh, como é conhecido, que acabou destruindo vilas inteiras dos Yazidis e inclusive escravizou mulheres Yazidis, né? Formando um grande tráfico de escravos. Então nós temos diversos tipos de movimentos islâmicos, né? Muito complicado reduzir o mundo islâmico em apenas um. O templo muçulmano é a mesquita, isso em praticamente todas as correntes, né? A mesquita é o lugar sagrado do islamismo, onde se realizam as práticas religiosas, as orações, né? Assim como as catedrais são no catolicismo, por exemplo, né? As igrejas do cristianismo de uma forma geral, é o templo muçulmano. As mesquitas, em geral, elas são ambiente de purificação. Na maior parte delas, as pessoas elas devem retirar os seus sapatos para entrar e não levar a sujeira do mundo externo para dentro de um lugar tão santo, e as mesquitas elas possuem torres ao seu redor que são chamadas de minarete, e essas torres muitas vezes elas correspondem às direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas por que existe isso? Como nós vimos, né, um dos princípios do Islã é a salat, né, que é orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, né? Então, no caso, como a oração ela precisa ser em direção à Meca, as mesquitas elas têm esses minaretes, inclusive para orientar onde ficaria a direção de Meca. O Islã, ele também se tornou bastante politizado, principalmente durante a Idade Média, no caso a gente não tinha uma separação de igreja e Estado no mundo islâmico, então muitas vezes líderes religiosos também eram líderes políticos. Isso deu origem a vários títulos muçulmanos que acabam variando de lugar para lugar ou de corrente para corrente, né? Então, entre alguns títulos muçulmanos que nós temos um dos mais conhecidos, que é o califa. O califa é o líder político e religioso principalmente dos sunitas, né? Então o califa, ele foi governante de grandes estados muçulmanos que existiram no período medieval, como o Império Omíada e o seu sucessor, o Império Abássida, né? Então eles eram líderes espirituais e políticos do Islã, eles eram quase como imperadores, podemos dizer dessa forma, do mundo islâmico. Nós temos também o emir, que era um vassalo do califa e que tinha uma função militar, né? Então o emir ele seria mais ou menos próximo do duque na Idade Média, né? Então ele é uma espécie de nobre, né? Ele tem um título militar, mas também tem o título religioso, né? Apesar disso, né? Apesar de inicialmente esse título ser um título de vassalo com relação ao califa, atualmente alguns estados são governados por emires, né? Então, como é o caso do Catar, Bahrein, Kuwait e, claro, os Emirados Árabes Unidos. Nós temos também o sultão, né, que é o detentor do poder político e autoridade máxima em países muçulmanos, né? O sultão, ele tem mais ou menos o mesmo significado do califa, né? No caso, o termo sultão vem de sulta, que significa poder. A grande diferença em geral entre sultão e califa é mais regional. Em geral, os califas, eles acabaram ocupando países árabes, né? Países etnicamente árabes. Então esse é um ponto importante, né? O Islã e árabe são coisas diferentes. Árabe é um grupo étnico, né, que tem uma língua, uma cultura própria, né? Enquanto que o Islã é uma religião. Nem todo árabe é muçulmano, embora a maioria dos árabes seja. Nós temos também árabes cristãos, né? Que é no caso do Egito, da Síria, entre outros exemplos, né? E nem todo muçulmano é necessariamente árabe. Então, por exemplo, afegãos, indonésios, filipinos, paquistaneses, né? Entre tantos outros, né? Iranianos mesmo, né? Eles não são árabes, né? Eles são de outros grupos étnicos. Em geral, né, o califa ele é mais aplicado para os árabes, embora não seja a regra, enquanto o sultão é mais aplicado para não
árabes, né, como o caso do Império Otomano, que era turco, né, ou Brunei, que é da região do Sudeste Asiático, né, Filipinas, Indonésia e Malásia também tem alguns líderes regionais chamados de sultão, né. No entanto, o Omã, né, que seria um país árabe, também adota essa terminologia. O sheik significa ancião. Ele era antigamente um líder que herdou o poder por linha sucessória, né? No entanto, atualmente o sheik, ele também é o intelectual, o teólogo do mundo islâmico, né? Uma coisa característica é que no mundo muçulmano, qualquer um que tenha grande conhecimento da religião e das práticas religiosas, dos rituais, do Alcorão, dos principais preceitos, ele pode ministrar um culto, né? Se ele tiver condições para tanto, né? No entanto, existem os sheiks que são muitas vezes profissionais teólogos formados nas universidades islâmicas que acabam também exercendo essa função. O título de sheik já era comum na Arábia pré-islâmica, né, para os líderes políticos e religiosos das tribos árabes pré-islâmicas, mas atualmente é um título que ainda persiste, né? Então ele tem essa função de erudito intelectual, mas em alguns casos também ela indica uma família real, né, uma dinastia, podemos dizer dessa forma, como acontece nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, né? O sheik, então, é o que adquiriria poder pela linha sucessória. Então, varia muito a interpretação do que significa sheik de lugar para lugar. Nós temos também o Shah, que tem origem persa, né? E é derivado de Shahanshah, né, o rei dos reis, que foi muito utilizado pelos imperadores da Pérsia, né, antes do islamismo, como Ciro o Grande, Dario, Xerxes, entre tantos outros, né, mas depois, com a conversão da Pérsia ao Islã, ele passou a existir e até o Irã recentemente, até a década de 70, o governante do Irã era conhecido como Shah, né, e o Ayatollah, que é o líder político e religioso xiita, né, enquanto o califa é o líder político e religioso sunita, o Ayatollah é o líder político e religioso dos xiitas, sendo o mais alto dignitário da hierarquia religiosa. No caso do Irã, ele é o poder moderador, né? Embora no caso do Irã a gente tenha uma constituição que presume a divisão de poderes, né? Com executivo, legislativo e judiciário que são eleitos pela população, o grande líder mesmo é o Ayatollah, né? Que tem inclusive poder de veto sobre as decisões eleitorais, né? Então o Islã, ele se expande bastante, né? Então, inicialmente, né, com a época de Maomé, até 632, o Islã ele já tinha dominado quase toda a Arábia Saudita. Então depois, né, os sucessores de Maomé acabaram dominando toda a Península Arábica, algumas porções do Egito e da Ásia e do Oriente Próximo, né? E depois, então, ele se expandiu para a Pérsia até chegar à Índia, ao norte da África, né? Entre outros exemplos, né? O Islã, ele também, inclusive, foi bastante essencial na formação da Península Ibérica, né? Já que desde 700 depois de Cristo, né, com o fim do reino visigodo, até o fim da Guerra de Reconquista, né, no século XV, nós tínhamos uma grande presença do Islã na Península Ibérica. O segundo ponto que nós iremos tratar, então, diz respeito ao fato do Islã ele ser diferente de teocracia ou fundamentalismo, né? Então, como o Islã ele não é homogêneo, como existem várias formas de se praticar o islamismo, né, nós temos diferentes também formas, né, de governos muçulmanos, né, ou mesmo de práticas religiosas e práticas sociais muçulmanas. Uma das coisas mais características de várias religiões muçulmanas é o uso do véu, né, do véu islâmico, que acabou se tornando uma espécie de marcador também do islamismo para olhos ocidentais, né? Existem diferentes tipos de véus, né? Existe, por exemplo, a burca, que foi muito comum no Afeganistão no governo do Talibã, né, que cobria completamente a cabeça e o corpo, inclusive os olhos da mulher, né? No niqab, que é presente na Arábia Saudita, que cobre praticamente todo o corpo da mulher, deixando apenas os olhos descobertos. O hijab, né, que cobre praticamente todo o cabelo e deixa o rosto à mostra. E o chador, né, que é usado no Irã, que cobre a cabeça e o corpo, mas não esconde o rosto. No entanto, né, embora isso de fato exista, isso não é comum em todos os lugares, né? Na Turquia, por exemplo, né, o uso do véu não é obrigatório. É um país majoritário
majoritariamente muçulmano, mas você não tem o uso do véu como obrigatório, né? Algumas pessoas usam o véu por questões tradicionais, né? Assim como era no Egito e na Líbia antes desse período de guerras civis, na Tunísia também, né? No Marrocos, entre outros exemplos. Já em alguns lugares, como no Irã e na Arábia Saudita, o código de vestimenta é bastante rígido. E no Afeganistão, durante o governo do Talibã, também era presente, né? Então, nesse sentido, nós temos diferentes formas de se praticar o islamismo. É claro que às vezes o Estado, ele intima, ele obriga as pessoas a se comportarem de certa maneira, mas não é todo Estado que é fundamentalista, né? Na verdade, muitos estados de maioria muçulmana não se enquadram na categoria de teocráticos ou fundamentalistas, né? Que seguem a lei da Sharia, ou seja, a lei religiosa, né? Dois filmes que tratam bastante sobre essa diversidade do Islã, né? Entre muitos outros que nós podemos tratar, né? Nós temos, por exemplo, Em Outro Caminho, ou Naputo, de Yasmir Lajbanic, feito na Bósnia e Herzegovina, né, que mostra, no caso, diferentes práticas religiosas do Islã, desde uma mais liberal, né, que praticamente acaba não seguindo rigorosamente os preceitos religiosos, embora existam as cerimônias, né, a comemoração do Ramadã, entre outros exemplos, mas não há um segmento tão rígido das normas, e um outro ramo que é mais extremista, né, com várias regras de conduta que são rigorosamente seguidas. Similarmente em Timbuktu, né, o filme da Mauritânia, né, de Abderrahmane Sissako, que se passa no Mali, né, na cidade de Timbuktu, no Mali, durante a Guerra Civil no Mali, nós também temos a revelação de diversas práticas de islamismo, né, desde aquelas mais liberais, aquelas mais artísticas, aquelas mais intelectuais, até o islamismo radical mesmo, todas elas convivendo em uma mesma cidade, que seria a cidade de Timbuktu, no Mali, né? Então a gente tem diferentes práticas religiosas no Islã, e reduzir o Islã ao fundamentalismo e à teocracia seria uma definição muito simplista, né? Pois na verdade poucos ramos do Islã acabam de fato defendendo essas práticas, né? Se a gente for pegar, a maior parte do mundo islâmico não segue necessariamente essas práticas. E o terceiro tema que nós vamos tratar, né? O terceiro ponto que nós vamos tratar diz respeito ao fato do Islã ele não ser estranho à Europa. E de fato não é, né? Embora atualmente muito se fala de que o Islã é uma ameaça à cultura europeia e ocidental, o Islã ele muito contribuiu para a formação da cultura ocidental, né? Então, durante a Idade Média, enquanto a Europa estava fragmentada no feudalismo, o Islã ele foi o centro de grandes estados centralizados com grande desenvolvimento científico e filosófico. Então, né, no mundo muçulmano, nós tínhamos um grande estudo de Aristóteles e Platão, que acabou sendo redifundido pela Europa, né, no final da Idade Média, em grande parte por conta dos muçulmanos, né, dos bizantinos também, mas também por conta dos muçulmanos. Muito da ciência islâmica, né, da medicina e da matemática islâmica acabou sendo aproveitada pela Europa também, né, assim como também muito do pensamento islâmico, né. Também você tem que o mundo islâmico na Idade Média ele era o meio da rota comercial entre o Extremo Oriente e a Europa. Então muitos produtos passavam para o mundo islâmico antes de chegar à Europa, né? Então os muçulmanos eles introduziram muitas coisas no continente europeu, né? Como o cultivo, por exemplo, de laranja e de cana de açúcar, né? De café também. Ao mesmo tempo também eles auxiliaram a transportar algumas ideias e materiais do outro lado do mundo para o continente europeu. Então foi graças aos mercadores muçulmanos que a bússola e a pólvora teriam chegado da China para a Europa, assim como também os algarismos indianos, né, que é o que nós usamos costumeiramente. Eles foram adaptados pelos muçulmanos e então foram entregues para os europeus, que até então usavam o sistema romano de algarismos, né? Então, muito da cultura ocidental deve aos muçulmanos, inclusive a navegação, né, a expansão marítima, vamos dizer dessa forma, ela muito deve também à engenharia de judeus que viviam nos territórios muçulmanos e também dos muçulmanos, né? Então a filosofia clássica, os preceitos de medicina, química, matemática, geometria e física, né? Assim como também várias mercadorias que passaram do Extremo Oriente para a Europa foram graças aos muçulmanos que chegaram ao continente europeu.
Os muçulmanos também eles tiveram duas fases em que eles tiveram domínio no continente europeu, né? A mais reconhecida, no caso, é o domínio muçulmano na Península Ibérica, né? Durante o chamado período Omíada, que depois acabou se tornando o chamado Califado de Córdoba, ou Al-Andalus, né? Por quase 700 anos, os muçulmanos eles tiveram um grande domínio na Península Ibérica, inclusive muito da cultura luso-espanhola, né, se deve aos muçulmanos, inclusive muitas palavras que começam com al, né, como álcool, alcachofra, né, algoritmo, entre tantos outros exemplos, vem do árabe, principalmente, né? Assim como também eles contribuíram muito para a ciência nesses lugares, né? Nós tivemos a construção da Mesquita de Córdoba, na Espanha, que hoje é a Catedral de Córdoba, né? Córdoba, durante o período muçulmano, era inclusive uma das primeiras cidades a ter iluminação pública no mundo também, né? Então, e depois, com os otomanos, nós tivemos o domínio da outra porção da Europa, né? Do sudeste europeu, Grécia, Sérvia, Romênia e Bulgária também, né? Até a Hungria por um certo tempo também, né? E como que é o mundo islâmico frente ao mundo moderno? Então, né, muito do que nós conhecemos no mundo moderno foi fornecido pelos muçulmanos, né? Então, no ano 1000, né, por volta do ano 1000, Al-Zarawi, ele publicou o primeiro guia de procedimentos cirúrgicos, né, que chegou à Europa, usado pelos médicos europeus. Fátima al-Firri, ela teria fundado a primeira universidade em 859 depois de Cristo em Fez, no Marrocos. Então, as universidades europeias, elas são muitas vezes baseadas nas universidades muçulmanas. Cerca de 200 anos antes das primeiras universidades europeias, nós já tínhamos várias universidades no mundo islâmico, em Bagdá, Damasco, Timbuktu, entre outros exemplos, assim como a própria Universidade de Fez, né, que teria sido a primeira a ser fundado. O cultivo de café, laranja, alcachofra, cana-de-açúcar foram trazidos à Europa pelos muçulmanos, assim como a bússola e a pólvora da China e os numerais indo-arábicos da Índia. Houve grandes descobertas também na astronomia, na álgebra, que foi inclusive inventada pelos árabes, a medicina e na física, né? Assim como filósofos como Averroes e Avicena, que divulgaram várias obras clássicas no continente europeu. Apesar disso, né, o Islã, ele é tratado muitas vezes como o outro, e não apenas como o outro, como também o outro perigoso, né? Com essa grande onda migratória decorrente dos conflitos no Oriente Médio e no Norte da África, a migração muçulmana para a Europa, ela tem aumentado, e isso tem sido inclusive enxergado como um problema para os governos locais, que têm adotado uma série de leis restritivas à cultura e à migração islâmica, né? Então a gente tem, entre algumas, né, das grandes discussões, a proibição do véu islâmico na Europa ainda em andamento. Alguns países já proibiram, né? Inclusive por questões de segurança, como é o caso da Inglaterra, né? Por conta do fato das pessoas elas poderem se esconder sobre o véu para cometer atentados terroristas, né? Em outros lugares nós temos várias discussões ainda em andamento, né? Nós temos também uma grande propaganda, principalmente de partidos de extrema-direita e movimentos antimigratórios, contra o que seria a invasão islâmica, dada a grande migração islâmica que nós temos na Europa atualmente, né, e que usam muitas vezes do discurso do Islã ele ser perigoso por serem terroristas ou então por contaminarem a cultura europeia, embora a gente tenha muita presença de muçulmanos na Europa desde antes dessa presença da migração, né, na região do Sandjak, do Kosovo e na Albânia, assim como na Bósnia e Herzegovina, nós já tínhamos comunidades islâmicas estabelecidas desde a época otomana. No Cáucaso, na região da Chechênia, do Daguestão, na própria Rússia mesmo, nós temos grandes comunidades muçulmanas, né? E a questão também do Islã com o fundamentalismo, ela cai por terra, né? Porque, como nós falamos, muitos estados muçulmanos, eles não envolvem uma teocracia e nem um governo de Sharia. E até alguns que atualmente são governos mais teocráticos e fundamentalistas nem sempre o foram, né? Então, por exemplo, até a década de 70, o Afeganistão
era um país majoritariamente muçulmano, como é atualmente, mas era um país bastante liberal e bastante ocidentalizado também. Depois da invasão soviética, a vitória do Mujahedin e o governo do Talibã, o país se tornou bastante extremista. A mesma coisa no Irã também, que até a década de 70 era um país bastante ocidentalizado e com bastante liberdade cultural, embora fosse uma ditadura, né, com grande perseguição política. Após a Revolução Islâmica e o apoio dos Estados Unidos à invasão iraquiana do Irã, né, houve um grande sentimento de anti-americanismo e anti-ocidentalismo no Irã e também a adoção de leis religiosas mais severas, né? Inclusive um filme que trata bastante sobre isso é o Persépolis, né? Baseado na história em quadrinhos de Marjane Satrapi, né? Que é autobiográfico no caso, que conta a história de uma menina que vivenciou a Revolução Iraniana e como era a sua vida antes e depois da Revolução Iraniana. O mundo islâmico ele também tem sido reconhecido atualmente por conta das revoluções e conflitos, né? A gente teve o caso da Primavera Árabe, que se iniciou em 2010, que levou à derrubada de várias ditaduras, algumas muito antigas no mundo árabe, né? Como o caso da ditadura do Muammar Gaddafi, que durou mais de 50 anos no poder na Líbia, né? Ou o caso também do Mubarak, que ficou 30 anos no poder no Egito, né? O Ben Ali na Tunísia, né? Do Bashar al-Assad na Síria, que é um governo mais laicizado, um governo mais secular e que ainda está presente no poder. No Iêmen também nós estamos testemunhando uma violenta guerra civil, né? Que acabou ocorrendo, né? Em grande parte por conta das demandas democráticas dos povos árabes e também, né? Com bastante potencializado também pelas redes sociais, né? No entanto, esse processo ele ainda não está encerrado. Mesmo com a derrubada dessas ditaduras, nós ainda vivenciamos um processo de guerra civil na Líbia, na Síria ainda é presente, assim como no Egito também, né? E né, nós não temos ainda uma estabilização desses países após a derrubada dessas ditaduras. No entanto, um dos movimentos mais marcantes do Islã nesses últimos anos foi o Daesh, né? O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, né? Que né, acabou né, por volta de 2014 e 2015 se estendendo bastante pelo Iraque e pela Síria. Atualmente ele está em recuo, vamos dizer dessa forma, né? As forças do Estado Islâmico têm sido derrotadas em várias batalhas por uma coligação de países locais, né? De países da região com apoio também da Rússia e dos Estados Unidos. No entanto, né, o Estado Islâmico, que seguia uma vertente bastante radical e intolerante do islamismo, inclusive confrontando outros muçulmanos que não seguiam essa vertente, né, como o caso dos Yazidis, que foram os mais prejudicados, de certa forma, pelos ataques do Estado Islâmico, né, assim como o islamismo mais secular também, né, acabou chamando bastante a atenção do mundo nesses últimos anos, né? E muitas vezes acabou inclusive associando também a ideia do islamismo como um fenômeno radical relacionado a extermínio. No entanto, os que mais sofreram com os ataques do Estado Islâmico foram outros muçulmanos, né? Não foram cristãos ou judeus, mas sim outros muçulmanos que seguiam vertentes diferentes, os que mais acabaram sofrendo com os ataques contínuos do Estado Islâmico e do extermínio também que eles promoveram, né? Assim como também a questão dos atentados terroristas, né? Que são de alguns grupos radicais, mas isso não define o mundo islâmico também, de forma alguma, né? O mundo islâmico ele é bastante vasto, ele é bastante antigo e bastante diverso, né? Então, resumir o mundo islâmico apenas a alguns grupos radicais acaba não fazendo sentido, embora muito da mídia se aproveite dessa situação, assim como também alguns movimentos políticos que barram a imigração, principalmente de muçulmanos, também acabem associando o Islã ao fundamentalismo e o terrorismo. Na prática, né, as evidências que nós temos são o contrário, né? Mostra que, na verdade, a maior parte do mundo islâmico não é isso, né? A maior parte do mundo islâmico é uma coisa muito mais complexa, muito mais variada, do qual o terrorismo e o fundamentalismo são apenas uma pequena parcela do que seria o mundo islâmico. No entanto, muitas vezes a mídia retrata o terrorismo e o fundamentalismo como sinônimos do Islã. Um termo muito equivocado e também bastante xenofóbico e preconceituoso. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.